olha só, a gente, para fazer uma produção científica, a gente precisa identificar um perfil, experimentar, analisar e contribuir. Como que a gente consegue contribuir se a gente não conhece o cenário? Impossível. Então, hoje a gente vai falar, de novo, de um jeito bem tranquilo, bem inicial, do processo de contribuição que implica em identificação do cenário. Essa identificação do cenário, na academia, ele tem um nome técnico bonito que chama estado da arte ou trabalhos relacionados. A partir do momento onde eu tenho que identificar o cenário para poder contribuir, eu vou começar a ter que olhar trabalhos relacionados para poder ver se de fato eu estou contribuindo ou se já existe um monte de coisa pronta naquele negócio. Como é que eu faço para achar trabalho relacionado? O jeito mais fácil é ir para a internet. Como é que eu vou para a internet pesquisar trabalho relacionado? O certo é que a gente entre numa discussão aqui, que é a discussão entre senso comum versus conhecimento científico. Pronto, arrumei. Como é que eu faço para entrar nessa discussão, então, de trabalhos relacionados? Eu preciso entender a diferença entre senso comum e conhecimento científico. O que é senso comum? Você chega para tua mãe, ou para tua tia, ou para tua avó e pergunta para ela: eu estou tossindo, o que eu tomo? E aí ela vai te responder algo do tipo chá de cebola, come tal fruta, descansa, bebe muita água, coisas de conhecimento dela, mastiga a folha de não sei o quê. Isso é conhecimento dela. Conhecimento de vivência, conhecimento que vai passando de geração para geração. Pode ajudar? Pode. Pode ter efeito colateral? Pode também. Como que a gente consegue analisar a diferença entre aquilo ser indicado por um senso comum ou aquilo ter um conhecimento científico envolvido? A gente vai precisar método. Como é que a gente aplica método? Método é algo que vai certamente indicar para um dos conceitos mais importantes da área científica inteira. Que é um nome bonito de novo, mas que é muito idiota de entender. Que é o seguinte: quando você utiliza método, o método é fundamental para que seja reprodutível. Princípio da reprodutibilidade. Nossa, Daniel, que nome bizarro. Mas vamos lá, vamos entender isso, porque é muito simples. Quando você faz uma receita de bolo, você não tem a lista de ingredientes, o jeito de produzir, o tempo de forno, a temperatura de forno e não sai o bolo pronto? Sai. Se uma pessoa que você nunca viu na vida, que nunca fez um bolo na vida, você entregar para ela a lista de ingredientes, o como fazer, o passo a passo, esse algoritmo, ela consegue reproduzir? Consegue. O resultado que ela chega, se ela cumprir exatamente os mesmos passos, é o mesmo? É. Então, o que é conhecimento científico? Dentre outras coisas, algo que tem a possibilidade de ser reproduzido. Então, muito mais do que fazer uma produção científica, você tem que entender que, ao contribuir, as pessoas podem e precisam desconfiar da sua contribuição, delimitar a sua contribuição
e identificar para que aspecto específico você está contribuindo. Então, no exemplo que a gente conversou, ele é um exemplo do seguinte: o aluno estudou fundamental escola pública, fez o médio técnico, chegou na universidade e ele tem determinados horários de alimentação. 7, 11, vou até colocar aqui, ó, os horários. 7, 11, 15, 19, 23. Eu acho que eram esses horários. Beleza. Quando a gente pega esses horários aqui e cruza esses horários com o horário de aula, o que a gente identifica? 11 horas é perigo, 3 da tarde é perigo nível 2, 7 é perigo nível 2. O que eu estou considerando perigo e o que eu estou considerando perigo nível 2? 11 horas é intervalo de aulas. Se é intervalo, eu preciso alimentação rápida, porque eu estou na troca de uma sala para outra, mas eu ainda assim tenho tempo. 3 da tarde não é intervalo, é no meio da aula. Se é no meio da aula, eu só tenho duas opções. 3, na verdade, né? Ou eu vou fazer durante, ou eu vou trocar o horário, ou eu não vou comer, né? Eu vou ignorar. Ok? 7 horas a mesma coisa. Em função desse cenário aqui, ó, eu posso fazer uma análise e direcionar. Então, olha, direcionar alimentos disponíveis na cantina. Ou seja, identifiquei um perfil, analisei o perfil, cruzei o perfil de alimentação do estudante com o perfil de horário de aula da universidade, identifiquei pontos críticos, fiz uma sugestão em cima desses pontos críticos. Beleza. Olhando para esse método, eu consigo que qualquer um de vocês chegue aos mesmos resultados? Consigo. Todos vocês que pegarem os mesmos horários de alimentação, os mesmos horários da universidade, vocês vão identificar os mesmos pontos críticos. A sugestão pode ser diferente. Mas onde está o problema, todo mundo vai chegar no mesmo onde está o problema. Alimentação durante o horário de aula ou com intervalo muito curto. Entenderam? Conseguiram acompanhar aqui? Eu estou aplicando um método de seguir passo a passo até que eu vou conseguir identificar algo que seja relevante que eu possa contribuir. Então, eu peguei um dado muito simples, cruzei com outro dado muito simples, disponível, público, e eu estou gerando um resultado muito bom. Ok? Então, como que a gente vai fazer isso para identificar estado da arte e reprodutibilidade? A gente vai se preocupar com o método e, ao se preocupar com o método, a gente vai usar algo que é muito simples de aplicar, que é diário de bordo. O que é diário de bordo, Daniel? É aquele diário de papel de carta que as meninas faziam de novinhas, ou meu diário, ou agenda que você escreve um monte de coisa nela e vai colocando detalhado. Por quê? O princípio que a gente quer fazer é o da reprodutibilidade. Então, vamos pegar agora um navegador de internet e vamos pesquisar trabalho. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Então, agora o que a gente vai fazer? Ter um documento. Então, vou abrir um translate aqui só para a gente documentar.
tá? Para a gente escrever o que a gente vai fazer. E a gente vai ter um documento que vai rastrear passo a passo, indicar passo a passo tudo que a gente está fazendo no nosso estado da arte. Assim que o meu computador resolver trabalhar, né? Tá maravilhoso, viu, computador? Não tá querendo me ajudar, não. Deixa eu trocar de navegador aqui, peraí. Google Chrome não quer abrir o Google Tradutor. Maravilhoso, né? Um salve aos técnicos de informática e aos programadores. Tudo bem. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é documentar. Eu vou usar isso aqui só para ser um editor de texto, tá? Mas é documentar um passo a passo de busca de estado da arte olhando para método. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Google Acadêmico no dia A. Dia, mês e ano. Às X horas. É bem assim, tá? É bem detalhadinho. Então, vamos lá. Abrir o Google Acadêmico. escola.google.com. Agora, o que eu vou fazer em cima desse abrir o Google Acadêmico? Eu vou fazer uma busca para poder identificar trabalho relacionado. Como? Uso de, por exemplo, vídeo, mais ou end, ensino de língua portuguesa. Então, vou pegar esse pedaço aqui, vou jogar para cá. Ó. Então, o primeiro passo foi esse. Segundo passo, pesquisar por uso de vídeo e ensino de língua portuguesa. Quantos resultados eu tive? 56. É um número que eu consigo fazer? Ou é um número absurdamente alto? Eu preciso afunilar esse número? Ou esse número está legal? 56 artigos, tirando falso positivo, tirando artigos que não tem nada a ver, beleza, me interessa. Tá. Vamos trocar isso aqui para uma outra área. Vamos colocar matemática, só de exemplo, tá? 193. Vamos tirar esse ensino. 5.000. Poxa, 5.000 resultados é coisa demais. Não consigo fazer. Então, se por acaso desse muito resultado, o que a gente faria? Começaria a filtrar aqui, ó. Não, não é aqui não. Começaria a filtrar aqui, ó. Tá? Pelos anos, pela data de publicação, que tipo de idioma que ele tá, se inclui citação ou não, coisas desse tipo, tá? Se a gente fizesse algum tipo de filtro, vamos supor que deu 5.670 artigos e eu quero só 2022, 102. Beleza, 102 dá para trabalhar. Então, teria aqui um terceiro passo que é
filtrar apenas textos de 2022. Beleza? Então, nesse caso, como a gente está pesquisando por língua portuguesa e, no final das contas, a quantidade de resultado não é alta, a gente vai deixar direto. Reparem que está filtrado, por isso que só deu um resultado, tá? Vamos mudar isso aqui para qualquer momento. Beleza. Cheguei, então, a 56 resultados. Eu vou lá anotar. 3 ou 2.1 foram obtidos 56 resultados. Vou tirar essas citações aqui. 2.2. Retirar citações. 2.3. Chegaram, foram eliminados. Acho que são 7, né? Isso. 7 resultados, chegando a 49 artigos válidos. Estão conseguindo acompanhar? Então, eu estou fazendo passo a passo. Agora, qual que é o próximo passo? Qual que é o meu objetivo nisso aqui? É identificar usos, é identificar séries, é identificar universidades que trabalham com isso. Vamos supor que eu queira identificar universidades que trabalham com isso. Então, eu preciso ler os textos? Não. Eu posso olhar por aqui, posso olhar pela revista que está publicando, posso olhar pelo resuminho que está colocado aqui e já começar a validar esse texto. Eu quero só textos que estejam publicados como dissertação e tese. Se está em revista, eu vou eliminar. Então, qual que é o próximo passo? 2.4. Selecionar apenas textos que cumprem o critério A1 ou C1. 2.41. Aqui seria o 2.2.1, né? Que é subir. Pronto. Foram eliminados resultados chegando a X, sei lá, Y textos válidos. Ok? Conseguiram acompanhar até aqui direitinho? Então, reparem o seguinte, que eu acho que talvez esse seja o pulo do gato importante, esse seja o salto mais importante quando a gente começa a entrar na parte acadêmica da disciplina, que é o seguinte. Você vai continuar fazendo as mesmas tarefas, as mesmas atividades? Eventualmente vai. O único diferencial e o diferencial fundamental é que quando você estiver no estágio, é importante que você documente tudo. Cheguei tal horário, saí tal horário, fui para a sala tal, fui para outra sala, na sala tal dei essa ideia, na sala tal fiz aquilo. Por quê? Se você vai usar esse nível de detalhamento para alguma coisa depois, é uma decisão sua. Agora, o potencial de análise, ele só existe quando a gente tem esses dados. Porque, por exemplo, você tem possibilidade de levar um jogo digital para o seu estágio?
Se eu te faço essa pergunta, você só tem como me responder de duas formas. Ou você já tem esse dado porque você tem um cuidado com a ida ao estágio e você tem isso documentado, ou você não tem esse dado e você vai atrasar a resposta. Seja porque você vai perguntar para alguém, se alguém sabe, seja porque você vai ter que visitar o ambiente. E isso é sempre muito ruim. Imagine que você está numa empresa de desenvolvimento e aí você chega para o cliente e fala assim: ah, tá, a gente consegue desenvolver sim, mas eu preciso fazer o orçamento da licença do Oracle para poder suprir o sistema e eu só posso te dar a resposta na próxima reunião. Você simplesmente deixa de fechar o contrato. É o tipo de informação que você tem que ter. É o tipo de informação que a experiência traz. Só que a gente não está no senso comum. A experiência traz no senso comum. No conhecimento científico, a experiência traz método, passo a passo. Saber onde você está querendo chegar e documentar os passos para que o processo seja muito mais facilitado. Então, vamos fazer uma dinâmica hoje na aula, que é uma dinâmica fácil. Você vai escolher um recurso, usa o dia o que você quiser, vai repetir esses passos que eu fiz aqui, cada um para sua disciplina. E aí você vai me entregar um passo a passo desse aqui, ó, com os textos que você localizou. Daniel, então vamos lá, vamos supor que eu filtrei aqui e no final foram eleitos 10 textos. O que é o texto eleito? É exatamente a quantidade de textos que sobra para você ler depois de todo o passo a passo. Beleza. Como é que eu vou te entregar? Primeiro, o passo a passo, depois aqui, ó. A hora que você vem no Google Acadêmico, aqui ele tem o citar. Você vai clicar no citar. NBR 6023 é o padrão em língua portuguesa de citação. Os outros são padrões de outros lugares. Você vai copiar isso aqui. Abrir o Translate de novo como editor. E aí você vai colocar a referência. Só que além de colocar isso aqui, porque esse ABNT aqui ele está faltando pedaço, o que falta? Você pegar o link do artigo e colocar aqui, ó, disponível em acesso em via mes.am. Então, para colocar esse acesso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse texto numa nova aba para ver se ele de fato está disponível. Tem o PDF dele aqui. Um texto qualquer, tá? Só um exemplo. Esse texto está disponível. Beleza. Então, o texto eleito para minha pesquisa foi um dos textos desse cara aqui. Aí você vai pegar esse aqui como primeiro, segundo, 10 textos. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem de atividade hoje? Essa busca, trocando a palavra vídeo pelo que vocês quiserem, de recurso didático, trocando a língua portuguesa pela disciplina de vocês. E vocês vão me entregar um documento que tem esse passo a passo e essas referências. Então vai ficar assim, ó. Com as 10 referências aqui embaixo. F2 e assim por diante. Então, você vai olhar a quantidade de textos que contempla e você vai ver se a quantidade de textos é muito alta. E aí você vai definir critérios para filtrar esses textos. Tentei achar o PDF, mas o artigo não está disponível, o site está quebrado. Ou seja,
um dos filtros é que o artigo esteja disponível. E aí você vai verificar todos eles, vai dizer, olha, esses aqui não estavam disponíveis e eles foram eliminados. Vou até colocar aqui, ó, critério C0. Aí vai ficar mais fácil vocês entenderem. E aí, o que acontece em decorrência da aplicação desse critério? Critérios comuns, vai. Local de publicação, idioma, uma disponibilidade ou não e se é pago ou não. Vou até colocar aqui, ó, exemplos de critérios. Disponibilidade, PDF, pago ou não, idioma e local de publicação. Por que eu estou chamando de local de publicação? Vou até colocar aqui formato, porque vai ter artigo, vai ter texto que, por exemplo, é página da internet, um blog. Te interessa um blog? Ou o blog no tipo de pesquisa que você está fazendo não interessa? Você só quer artigo em revista ou capítulo de livro serve? O capítulo de livro que está disponível no Google Books, você vai conseguir ler só fragmento, resolve? Ou tem que ter o livro todo e você teria que comprar o livro? Então, se tem algum que você não está querendo, ele vai instituir um critério que você antes não tinha pensado e você vai voltar e criar o critério. É recursivo, tá? O processo. Então, assim, você pega o texto, dá uma olhada, você pega outro texto, dá uma olhada, você pega outro texto, dá uma olhada, e daí a pouco você vira e fala, não, peraí, mas isso aqui eu não quero nada dessa categoria. Como eu não quero nada dessa categoria, ela vira um critério de exclusão e você tira fora. Deixa eu aproveitar e já explicar a segunda parte, que é o seguinte. Quais foram os critérios que a gente utilizou até agora? Retirar, eliminar. Ou seja, até agora foram usados critérios de exclusão. Ok? Então, esse aqui é um critério de exclusão. Esse aqui é um critério de exclusão. Perfeito? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para uma segunda etapa, que é a etapa de critério de inclusão. Não é em. Então, a segunda etapa, que a gente vai chamar aqui de passo 3, é critérios. Na verdade, eu vou chamar de 2.4, né? Na verdade. 2.4. Como que a gente vai chegar aos critérios de inclusão? Por exemplo, eu conheço um livro da área. Esse livro da área, ele não veio da minha linha principal da minha pesquisa lá no Google Acadêmico. Mas ele veio de um segundo braço, mas ele é incluído. Então, critérios de inclusão. Dois ponto 4.1, ou eu conheço, ou recebi indicação à parte. E aí, 2.4.1.1 vai ser o quê? Foram incluídos. Como é que eu usei ele em cima? Textos chegando a Y válidos. Qual outra forma que a gente tem para fazer inclusão? Como é que a gente aumenta esses dois resultados? Olhando nas referências. Então, foram analisadas as referências dos textos eleitos, chegando a Y
válidos. Então, eu vou até colocar no mesmo padrão de cima aqui, tá? Então, análise das referências. 2.4.2.1. Foram incluídos e textos chegando a Y válidos. Ok? O que eu vou pedir para vocês fazerem para complementar esse documento? Os critérios de inclusão. Você conhece algum assunto, algum texto? Tem que ser referência, tá? Não pode ser, eu sei de alguma coisa. Eu conheço um artigo que casa perfeitamente com o meu trabalho. Ou eu conheço um livro. Ou não conheço nada. Simplesmente ignora esse 241 e vai para o 242, que é, agora sim, você vai abrir o PDF do artigo, agora sim você vai olhar as referências dele e vai ver o que te interessa. E aí deixa eu aproveitar e já passar a última etapa, que é o seguinte, ó. Deixa eu aproveitar e já explicar essa última parte aqui, porque aí eu já resolvo toda a parte da aula de hoje. Que é o seguinte. Quando vocês fizeram a pesquisa, vocês fizeram por uso de vídeo para ensino de língua portuguesa, para ensino da área de vocês. O que eu estou pedindo agora? Deixa eu duplicar essa guia. A gente vai tirar o recurso didático. A gente vai deixar só ensino de língua portuguesa e vai ver quantos resultados vieram. 27.700. Eu vou filtrar para o 2022. 297. Vamos colocar recurso didático aqui. E vamos ver para onde vai. 19, beleza. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Então, ó, criar um mapa mental com a pesquisa em 2022. Como que é isso, Daniel? Você vai chegar aqui, você vai descobrir quais são os recursos didáticos que eles estão aplicando. Por exemplo, PowerPoint, um conto, um jogo, uma sala multimídia, um dicionário. E aí você vai criar um diagramazinho que é bem simples. No centro dele tem o nome da área, então ensino de língua portuguesa, e os braços dele são os recursos, com a quantidade. Então você vai dizer, olha, vídeo, 5, conto, 1, dicionário, 1, educação inclusiva, ou sei lá, tem que ver se esse texto aqui é eleito, ou análise, atividade experimental, outro. Conseguiram entender essa teia? Isso tudo num arquivo só, que é o passo a passo, os critérios de exclusão que vocês já fizeram, os critérios de inclusão, os textos eleitos para os critérios ali e o mapa mental de 2022 com recurso didático. É que isso que eu estou ensinando para vocês é uma técnica que é uma técnica linda, eu adoro ela. E ela parte do jeito que a gente está fazendo aqui, ela tem o critério de inclusão e o critério de exclusão. Deixa eu até aproveitar e mostrar para vocês, eu não ia mostrar agora não, mas isso que eu estou explicando para vocês é esse diagrama aqui. Ó. Então, o que a gente está fazendo? A gente escolheu uma base de dados, número de relato para poder eliminar porque está duplicado, número de relato rastreado, aí quantidade excluído, aí você tem a quantidade de inclusão e você vai seguindo. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é o passo a passo de uma revisão sistemática, que é uma técnica muito boa de achar trabalho relacionado e coisas do tipo. Você vai fazer nessa ordem, por isso que eu estou numerando aqui em ordem.
Ah, então, primeiro você vai colocar os critérios de exclusão, depois você vai colocar os critérios de inclusão, e aí você vai chegar aos textos eleitos finais. E isso aqui é um ponto de partida. A hora que você chegar aos textos eleitos, é ali que você começa a ler o texto com cuidado, a analisar e escrever sobre.